Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos fazer a correção lá da página 14 em ciências, tá bom? Relembrando aqui o conteúdo, né? Falamos sobre alimentação saudável, alimentos que duram mais tempo, alimentos que duram menos tempo. Falamos também do glúten, né? Da doença relacionada a pessoas que têm intolerância ao glúten, que essa doença é chamada de celíaca. Falamos também sobre alguns cuidados que devemos ter com os alimentos, enfim. Aqui, nessa atividade, né, teríamos que descobrir o que está escrito aqui na carta enigmática. Como o espaço é pequeno, o professor escreveu aqui desse lado, tá bom? Então vamos acompanhar, ó. Uma boa alimentação envolve alimentos saudáveis e higiene no preparo, nos pratos, nos talheres e nas mãos antes de comer, tá? Então, isso daqui é o que está escrito aqui na carta enigmática, tá certo? Agora, aqui na página 15, sobre rotina saudável, nós vimos aqui que as crianças estão brincando, né? Então, respondendo à questão 1, quais brincadeiras representadas nas imagens você conhece? Eu coloquei amarelinha e pular corda, né? Mas tem também, ó, a brincadeira da corrida de saco e o cabo de guerra, tá bom? De que brincadeiras você costuma brincar? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Por que as brincadeiras são importantes? Eu coloquei para fazer amigos, mas por que a brincadeira também é importante? Para você se divertir, para você usar a imaginação, né? Para você fazer exercício, né? Então a brincadeira ela tem aí as suas qualidades, tá bom? Já na página 19 temos outra correção, tá? A ilustração a seguir representa a dentição de uma criança. Pinte de azul os dentes que trituram os alimentos, tá? Então, são esses daqui, ó. A professora vai fazer um X, mas eu não pintei de azul, tá bom? Mas são esses 4 aqui, tá? 2 de cada lado na parte de cima e 2 de cada lado aqui na parte embaixo. Quantos dentes você tem? Em média, uma criança tem, ó, 20 dentes, tá bom? Você já perdeu algum dente? Circule na ilustração acima os dentes que você perdeu. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Sobre os dentes e suas funções, assinale as alternativas corretas. Os dentes cortam e trituram os alimentos, ajudando no processo de digestão. Tá correto, tá bom? Os dentes permanentes nascem por volta dos 6 meses. Não, eles demoram mais tempo, né? Nascem depois. E os dentes de leite começam a ser substituídos pelos permanentes por volta dos 6 anos. Aí sim, está correto. Com a orientação do professor, você e os colegas vão fazer um cartaz. Infelizmente, né, não podemos, mas nesse espaço aqui de baixo, vocês podem colocar uma dica de como manter o dente saudável, tá bom? Então, eu coloquei escovar após as refeições, tá? Mas vocês podem colocar uma outra dica, por exemplo, ir no dentista, né, regularmente, usar o fio dental, né, comer bastante frutas e verduras, né, evitar os doces. Aí vocês escolham, tá bom? A opção que vocês preferirem, tá certo? Bom, segundo ano, agora vamos lá para português. Em português, vocês irão responder em casa a página 37, a 38, palavrinhas com R, e a 39, tá bom? Aqui na página 37, tem a ver com o que nós aprendemos sobre receita. Vocês lembram? Então, tá bom. Bom, vamos aproveitar e vamos fazer a correção aqui da página 35, tá bom? Qual é o título, né, da receita? Bolo de cenoura com ganache. Qual é a finalidade desse texto? É ensinar a fazer um bolo. Esse texto é uma receita. Para quem esse texto foi escrito? Para as crianças. O que você observou no texto para identificar o público leitor? Eu coloquei por ele ser colorido, tá bom? Mas ele tem outras partes aí que indicam
tá? Que é para criança, por exemplo, que é uma culinária divertida, tá? Ó, o nome aqui tem criança, tá? Então ele tem outros pontos que indicam que é para o público infantil. Para preencher o texto é preciso saber o significado de suas palavras. Qual é o significado de ingredientes? Ingrediente é tudo aquilo que é preciso para fazer uma comida. E aqui é para vocês copiarem, né, da receita palavras que vocês não conheçam, tá bom? Na página 36, copie o subtítulo de cada parte, tá? Então o texto ele foi dividido em 3 partes. A primeira é ingredientes, a segunda modo de preparo e a terceira curiosidade. Uma dessas partes não costuma aparecer na receita. Identifique-a e explique que informações ela apresenta. É a curiosidade, tá? Ela não costuma mesmo aparecer nas receitas, tá bom? Ela veio como um complemento. Sobre a parte dos ingredientes, resolva as questões. Observe essas xícaras. Essa é a xícara de café e essa é a xícara de chá. Qual dessas xícaras está sendo usada para medir a quantidade de farinha de trigo, óleo e açúcar? Circule-a. É a xícara de chá, tá bom? Releia. 2 colheres chá de fermento em pó. O que informa a palavra sublinhada? Chá. É o tipo de colher que vai usar, tá? Porque existe a colher de café, a colher de chá e a colher de sopa. Existem 3 colheres diferentes, tá bom? Cada uma tem a sua medida própria, tá? O que aconteceria se não houvesse essa informação? Usaria a medida errada. Então, se ele está pedindo colher de chá, você não vai pegar a colher de fermento, a colher de sopa, por exemplo, tá bom? Tem que ser a medida corretamente, tá? E como desafio, eu quero que vocês procurem aí na casa de vocês, com a ajuda da mamãe, uma colher de sopa, uma colher de chá e uma colher de café. Faz um vídeo e manda aqui no WhatsApp, tá bom? Eu quero ver se vocês conseguem identificar a diferença das 3 colheres, tá? Então, para casa temos a página 37, temos a página 38, que vocês irão fazer aqui as atividades com a letrinha R, é fácil, né? E aqui a página 39, tá bom? Caça-palavras e completar o quadro, tá certo? Agora, pessoal, vamos lá para geografia. Em geografia, na página 16, como vocês estão vendo, vamos falar sobre transformações das paisagens, tá bom? Bom, transformações das paisagens são resultado da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Olha as fotografias, elas retratam algumas transformações na paisagem causadas pela ação da natureza, tá? Então aqui é um deslizamento e aqui foi um terremoto, tá bom? Aqui embaixo, aqui foi uma enchente, tá? A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? Qual? Comente sobre isso com os colegas e o professor. Aí vocês podem escrever aqui nesse pedacinho, tá bom? Que mudança, né? Que ocorreu uma enchente, um deslizamento, né? Uma chuva forte, tá? Atividades humanas transformam as paisagens. Bom, quem modifica as paisagens, né? Quem é? São os seres humanos através do seu trabalho, né? E através das suas necessidades. Como eles fazem essa transformação? Eles constroem casas, prédios, estradas, né? Pontes, constroem novas coisas, novos lugares diferentes e aí acabam criando novas paisagens, tá? Isso falando dos seres humanos. E tem também a parte das paisagens que já é criada, né, pela própria natureza, tá bom? Aqui estamos vendo a paisagem rural, a paisagem do campo, né? O que temos aqui? Temos animais, temos plantas, muito verde, então essa daqui é uma paisagem rural, tá bom, pessoal? Aqui já temos uma paisagem urbana, ou seja, uma paisagem da cidade, tá bom? Onde temos casas, né, construções, prédios, ruas, tá? Então essa paisagem ela é criada pelo ser humano, diferente da paisagem que é criada pela natureza, tá certo? Para casa vocês farão a página 18 e a página 19, tá? Então lembrando, paisagem rural,
né? Que é aquela paisagem de mata, de animais, tá? E paisagem urbana são prédios, casas, ruas, tá certo? Então, muito bem, o conteúdo é fácil de geografia, né? Então, tá bom. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro de leitura, aquele que se chama Sem Fim. Então, peguem ele lá, tá bom? Bom, esse é o nosso livro de leitura desse bimestre, né? Ele se chama Sem Fim. Ele foi escrito pela Marilda Castanha. Marilda Castanha é o nome da autora. Foi ela que escreveu esse livro. E o nome da editora chama-se Positivo, tá bom? É um livro só de imagens, ele não tem escrita nenhuma, tá? Então, ele é só de imagens, tá bom? Vamos ver aqui. Então, o livro mostra um homem com uma caixa, né? Ele está em cima da caixa, curiosamente, ele está imitando a árvore que está ao lado. Bom, eu vou acreditar que ele que está imitando ela, tá? E aqui também está imitando, ó, fazendo o mesmo movimento da árvore. Nessa página também, ó, o outro movimento da árvore. Vocês notam que tudo é muito colorido, né? Tudo é muito alegre, as cores são chamativas. Aqui também, ó, está imitando, fazendo o mesmo movimento. Aqui também, né, ele está feliz, olha os pássaros, aqui também tem pássaros. Chegou o inverno. Chegou a primavera. Chegou o frio, o outono. E ele está, ó, curiosamente olhando, né? Olhando para a caixa. Acho que ele pensou, vou até aquela caixa. Olhou, abriu, pegou alguma coisa. É um machado. E ele está olhando em direção à árvore. Lembre, ele está no outono. No outono, as folhinhas morrem, lembram? E ele foi em direção à árvore. Será que ele vai cortá-la? Meu Deus! Olha aqui o tom das cores já mudou. Então, é aquela hora de apreensão. Será que ele vai ou não vai cortá-la? Aqui estão os macaquinhos, ó. Estão puxando, né? Um dos galhos da árvore como se estivessem assim ajudando, né? A árvore. Meu Deus! E não é que ele foi com o machado mesmo? Olha os macaquinhos correndo. Mas ele não acertou a árvore, gente. Ele abriu um buraco no chão e ele colocou, olha, outro tronquinho lá. E aí, eles, ó, vão florescer. Então, ele plantou uma outra árvore. Vocês viram que aqui o tom das cores já mudou, aquela parte de apreensão já passou, então aqui o colorido já voltou. Então, no fundo, ele não queria cortar a árvore, sim plantar novas árvores. E foi o que aconteceu. Ele plantou e olha quantas árvores ele plantou. Acho que ele ficou muito feliz. E a árvore também, né? Agora ele está regando e elas estão florescendo. Olha quantas árvores diferentes nasceu, gente. Que bonito, né? Pois é. Essa é a história sem fim, por isso sem fim. Ele plantou infinitamente muitas e muitas árvores. Então é isso que também nós devemos fazer, né? Plantar a nossa semente, tá bom? Não tô nem só falando de árvore, mas plantar a nossa semente de amor, porque o amor faz florescer não só as árvores, faz florescer o carinho, a amizade, a dedicação. Por isso esse livro chama-se Sem Fim. O amor, ele é infinito, sem fim. Olha que coisa mais bonita, né? Do que ele plantou, nasceram inúmeras árvores. Bom, esse foi o resuminho que a professora fez do livro para vocês, para ajudar, tá bom? Vocês irão fazer uma releitura, que é uma releitura, tá? É aquele desenho
onde você tira uma parte do livro, né, que você escutou da história e vai fazer um desenho bem bonito, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome, tá? E quando vocês trouxerem de volta o livro, volume 3, aí vocês tragam essa atividade junto que é para nota, tá bom? Eu quero aproveitar e falar para vocês que, devido, né, ao problema que nós tivemos no canal do YouTube, a professora vai estar postando, né, os vídeos que ainda se encontram no computador, porém a maioria foi perdido porque nós, professoras, precisamos apagar, né, frequentemente para não lotar, né, o espaço do computador. Então eu vou postar o que eu conseguir salvar, tá? Mas eu vou começar a fazer um resumo, né, do livro 3, tá bom? De todo o conteúdo, vou folhear as folhas junto aí com vocês, explicando o conteúdo novamente de uma forma resumida, tá bom? Então vocês não vão perder, assim, as atividades, tá certo? E por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima!